É, hoje a gente está recebendo o Raul Antelo, para uma conversa sobre os litorais da psicanálise e literatura, que faz parte de um dos eixos de trabalho da nossa primeira jornada, da EBP Seção Sul, e esse convite foi feito em nome da comissão científica, e já agradeço de antemão sua generosidade em compartilhar isso um pouco com a gente. O Raul Antelo lecionou literatura na Universidade Federal de Santa Catarina e em outras universidades, doutor honoris causa pela Universidade Nacional de Cujo, e autor de diversos livros, entre eles Maria com Marcel, Crítica Acéfala, e o último, o Arquifilologias Latino-Americanas, Leituras para Depois do Esgotamento. Então, Raul, queria que você falasse um pouquinho sobre que litorais possíveis entre literatura e psicanálise. Obrigado, Flávia. Eu gostaria de dar a essa minha intervenção o título de Naissance, N'-essence, que seria uma forma de contratempo temporal, um trechoque acidental em que se interferem, por assim dizer, dois fatores: a essence, a essência, e a naissance, nascimento. Lacan aborda o conceito de literatura pela primeira vez num ensaio que ele escreve para um número temático, monográfico, da revista Literature, em 1971. É o momento que ele está lecionando o seminário 18. Na sétima aula desse seminário, em 12 de maio de 71, ele menciona o conceito de literatura, que aparece aí referendado em Joyce, né? Obra de Joyce. Ele tinha acabado de chegar de uma viagem ao Japão, país que, pela primeira vez, ele conseguiria contornar para além do litoral. E abordando o conceito de literatura, ele reenvia os ouvintes ao dicionário de Ernest Meillet, justamente a um verbo latino, o verbo lino, linis, linere, do qual sai a palavra litura, que em latim quer dizer massa corrida, quer dizer, uma massa que se coloca sobre uma superfície, preparando-a para a pintura. Ou seja, que significa, de alguma maneira, uma mancha, significa um borrão, significa uma rasura. E dessa arqueologia do nome, que é um nome equívoco, e ele decididamente sabe que é um nome equívoco, o liturarius, aquele que aplica, que trabalha com a leitura, equívoco com literário, literarius, em latim. Ele trabalha justamente com essa ambiguidade entre litura e litera, que seria a grama latina. Basicamente, a posição de Lacan é a ideia de que a litura seria o literal. Vou citar a frase dele, que é claríssima. Litura pure, c'est le littéral. La produire, se reproduire, cette moitié sans père dont le sujet subsiste. Ou seja, o literal seria litura pura. Rasura, mancha, borramento, elisão. Produzi-la é reproduzir essa metade sem par, da qual permanece, subsiste, sobrevive o sujeito. Ou seja, que contra o literal, Lacan aí nos propõe o litoral, aquilo que está
colocado entre centro e periferia, aquilo que está entre centro e ausência, entre saber e gozo, que não retorna ao literal, à letra, a não ser que constantemente se ative. Ou seja, que fundamentalmente a ideia que eu gostaria de reter, que é a mais importante para mim, é que o litoral é ruptura, é uma rasura do semblante, é um exercício de ascese, é um exercício de escritura que só pode existir a partir do momento de reencontro com aquilo que estava escrito, determinado, e que não instaura uma lógica identitária, uma lógica de identificação, senão, muito pelo contrário, nos propõe a lógica do inconsciente e da ausência de relação sexual, poderíamos dizer. Ou seja, que a meta é distinguir a letra do significante. Agora, é interessante que, quando Lacan está elaborando essas questões, ele reencontra um amigo que tinha deixado de ver durante muito tempo, e o reencontra pela mediação de um amigo comum, Roger Caillois. Um dia, então, Roger Caillois promove o reencontro de Lacan com Armand Petitjean. Petitjean tinha sido um crítico muito pioneiro da obra do Joyce, tem ensaios sobre Joyce no final dos anos 20, inícios dos anos 30. Não foi o primeiro contato do Lacan com Joyce, sabemos que o cruzou em mais de uma oportunidade na livraria da Sylvia Beach, conhecia o livreto, o pequeno volume que Beckett e outros leitores de Joyce tinham publicado por essa mesma livraria em 1929, Our Examination Round His Factification for Incamination of Work in Progress. Mas digamos que Joyce ficou ali, ficou um pouco de escanteio, ficou um pouco de lado, tanto quanto a amizade com Petitjean. Petitjean tinha sido um jovem gênio, Bachelard estava absolutamente deslumbrado com ele, dizia que era um Rimbaud da filosofia, porque muito jovem, antes de 20 anos, já deslumbrava as audiências. Era alguém que vinha de uma família burguesa, tinha nascido na Bélgica, mas a família era de origem francesa, e logo depois do nascimento, ele se transfere com a família para o Chile. Ou seja, que ele passa toda a infância e parte da adolescência no Chile, com uma institutriz alemã. Vai dizer que a quantidade de línguas vão se acumulando na vida do pequeno Armand, Armandito, como os colegas chilenos o relembravam. Vai dizer que ele sabia francês, a língua materna, a língua da família, falava perfeito espanhol, porque foi escolarizado nessa língua, aprendeu inglês e alemão com a institutriz e conhecia também o italiano. O detalhe não é de só menos importância para o que me interessa. Ele teve uma vida muito confortável, porque Armand Petitjean, o pai, tinha o mesmo nome, foi para o Chile como representante da Coty, que era uma grande indústria de perfumes, o famoso talco Coty, e permaneceu no Chile até meados da década de 20, quando Armand Petitjean pai se separa da Coty e funda a sua própria empresa, a Lancôme. Provavelmente Caillois foi também o mediador
Caillois e Petitjean se conheceram quando preparavam o vestibular para a universidade em Paris, né? Mas dizia, Caillois foi provavelmente o mediador de um ensaio que Victoria Ocampo publica na revista Sur, em Buenos Aires, em 41, num momento delicado do prestígio social do Petitjean. No seminário 18, dizia, aparece o conceito de literatura-terra. Mas no seminário 24, Lacan ilustra esse deslizamento metonímico de l'imbévu, dizendo que o que Freud designa como, me perdoem o equívoco, l'autre scène, que é também aquilo que ele chama de a outra cena, l'autre scène, com A maiúsculo, é um conceito que, antes de ser de Freud, foi colocado em circulação por um filósofo alemão, meados do século XIX, Fechner, autor que justamente serviu a Petitjean para ler Joyce. Ou seja, que o conceito de l'obscène, ou o elobsceno, obscene, né? Como ele diz em Joyce, o sintoma, ensaio que está nos outros escritos, seria uma outra cena da La Langue, um autêntico reassentamento das coisas entre o que Fechner escreve em 1860, Freud retoma, reutiliza, modifica no 1900 e Lacan corrige finalmente em meados da década de 70 e que vai conduzi-lo ao deslizamento de l'imbévu, inconsciente. Petitjean usa esse conceito de outra cena para se referir às personagens de Joyce, que são charlatães irrefreáveis, incorrigíveis, que traem constantemente a sua fala pelo pensamento latente. Separei uma das frases do Finnegan's Wake, do Work in Progress, como se chamava antes de ser editado em livro, que Flávia poderá nos projetar. É uma referência, de alguma maneira, também à psicanálise. To hell on Barbados, we, you, and your copulation, ou seja, a copulação coprológica. Pelagiarist, ou seja, vejam que aqui está jogando não apenas com a ideia do plagiário, mas também dos que se separaram numa espécie de confraria, de seita, nas Ilhas Pelágias. You are obsexed, ou seja, que é justamente o mesmo jogo que Lacan depois vai nos dar com l'obscène, a outra cena. Aqui aparece com a conotação sexual, ou seja, você está obcecado pelo sexo, obsexed. So you are, with macroglossia. Macroglossia é uma doença em que incha a língua, né? Mas que aqui ele está, evidentemente, usando no sentido de que La Langue seria essa macroglossia. Macroglossia and microsyphilis. Ou seja, que tudo isto contribui a montar esse mecanismo do phenomenal world, né? Ou seja, não o mundo fenomênico, mas o mundo do divertimento, fun, nominal. Ou seja, em que a linguagem nos provoca um certo gozo, um deslizamento,
E aqui é importante, me parece, para estabelecer uma diferença de leitura que se estabeleceu na tradição brasileira, porque Petitjean lê Joyce, Finnegan's Wake mais especificamente, contra a imagem. Vai dizer que lê o Finnegan's Wake contra a tradição do Ezra Pound, dos imaginistas americanos, lê contra a tradição da imagem jato de palavras dos surrealistas, ou seja, lê contra Eluard, lê contra Aragon, ou seja, que resgata de Joyce o jogo de palavras, que é justamente o tema que Lacan puxa para a sua leitura litoral. Petitjean, como disse, falava 6 línguas, ou seja, que ele se movimentava com muita familiaridade entre essas línguas, ou seja, que poderíamos dizer em francês que ele se movimentava à l'aise, ou seja, que havia aí uma certa aisance, uma aisance que não é separável da sua própria condição, alimentada pelas essências, essence, ou seja, a facilidade da compra dos livros em muitas línguas no distante Chile se dava justamente à fortuna da família Petitjean, representante da Coty, fundadora da Lancôme. Em todo caso, nos vários ensaios que nos anos 40 Petitjean escreve sobre Joyce, ele propõe uma sorte de filologia joyciana que se discriminaria de práticas anteriores. Haveria uma primeira prática em que o autor obriga a palavra a dizer coisas que a palavra não quer dizer, e essa seria a situação de toda a lírica contemporânea, a lírica do século XX. O poeta, de alguma maneira, forçando a linguagem. Haveria uma segunda tradição em que o leitor faz um outro tanto, faz o equivalente, e força, de alguma maneira, o sentido na sua leitura. Mas haveria uma terceira tradição, que é essa inaugurada por Joyce e aprofundada por Lacan com o conceito de litoral, em que a própria palavra não quer dizer quase nada, e é justamente esse quase nada que se potencializa num outro sentido inesperado, turgito, por assim dizer. Há muitos paradoxos implicados nessa situação. Um dos maiores, talvez, é o fato de Joyce tentar fugir da história, porém sobrecarregar as palavras que utiliza de história. Inúmeras histórias possíveis. Mas, em todo caso, digamos, é importante destacar que já na leitura dos anos 40 de Petitjean havia um claro posicionamento contrário à imagem eidética de Cassirer e toda a escola de Marburg, e não sintonizava também com a imagem mimética e gratuita de que falavam Ogden e Richards, em O Significado do Significado. E Petitjean conclui um dos ensaios dele, enfatizando justamente a riqueza verbal, com as seguintes palavras. Vou traduzir. Quando o jogo de palavras em Joyce, transfusão de sentido de uma forma a outra muito semelhante, chega a seu ápice, ao mesmo tempo que consegue seu efeito, quando a forma na palavra se mantém
na parte superior, luminosa do conteúdo, quando, por fim, forma do conteúdo e conteúdo da forma coincidem e se recobram, recuperam, ultrapassam, digamos, aí então começa a invasão da aparência por seu sentido, indiferente a todo sufoco e a toda censura. Ao contrário dos simbolistas, que não conseguiam mais do que amontoar e obscurecer suas implicações, Joyce descobre o verdadeiro mito, cujo conteúdo latente quer se manifestar, porém sem pretender jamais ultrapassar o conteúdo manifesto. E Work in Progress, Finnegan's Wake, com todos as suas confusões enlameadas, se torna, conclui Petitjean, uma iluminação. Coisa muito surpreendente, porque, digamos, ele não diz se torna uma epifania, que seria o conceito elaborado, proposto por Joyce. Ele diz se torna uma iluminação. Tanto podemos entendê-lo no sentido de Rimbaud, uma iluminura, uma pequena imagem dos breviários medievais, porém eu me inclinaria mais a pensar a iluminação no sentido que lhe dava contemporaneamente Benjamin. Petitjean conheceu Benjamin, e conheceu muito bem. Jean Val lhe recomenda a leitura do ensaio sobre a obra de arte na época da sua reprodutibilidade mecânica, de 1930, ou seja, a escrivaria do Nathanson, Aaron Nathanson, uma livraria que ficava como é que chama? Na Rue Gay-Lussac, onde funcionava o Colégio de Sociologia. Ou seja, funcionou até... Raul, um minutinho só, Esses anos Raul, 37, que eu 39 devem ter se cruzado muitas vezes na tal livraria. E aí começam as questões que eu Raul, gostaria de levantar para vocês pensarem. Quando estoura a guerra, Petitjean se torna um colaboracionista, a tal ponto que, tendo sido reconhecido pelo fundador da Nouvelle Revue Française como uma das reservas da nova crítica, junto com Sartre e Roger Caillois, é o único que continua colaborando na Nouvelle Revue Française sob intervenção alemã e sob a direção de Dru La Rochelle. Os outros ou se evadem, Caillois vai para a Argentina, Sartre permanece na França, mas resiste. Inclusive, Sartre tem umas palavras duríssimas contra Petitjean no primeiro volume das Situações. Tamanha foi a colaboração de Petitjean durante a invasão alemã que, quando termina a guerra, muitos escritores, Aragon foi um deles, pediu a cabeça dele, pediu que fosse sacrificado. E, a partir daí, Petitjean deixa de escrever. Ou seja, que, com o final da guerra, Petitjean não escreve uma única linha. Muito mais tardiamente, anos 60, ele começa a militar na ecologia. Ou seja, que quando Petitjean reencontra Lacan, meados da década de 70, há 50 anos que ele está mudo. Há 50 anos que ele não publica uma linha. Então, junto com o resgate joyciano, me pareceu interessante
repensar esta questão. Lacan voltando a Joyce pela mão de Etienne, que, para todos os efeitos, é alguém mudo para a literatura. Com vocês. Raul, obrigada. Raul, teve um momento em que o áudio falhou, só para retomar, o Petit Jean lê o texto do Benjamin, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, de 36. É isso? Isso. Em 36? Sim, sim, sim. Ah, em 36. Assim que sai a tradução do Klossowski na revista, a tradução ao francês, Uhum. ele conhece, já digo por indicação de Jean Wahl, ou seja, que ele conhecia perfeitamente. E, além do mais, ele lia alemão, ou seja, o fato de ter relembrado Fechner, que ele cita em um dos Uhum. ensaios, não é? Mostra que ele estava completamente a par dessa bibliografia. Né? Nada disso era segredo para Peter. Raul, e eu fiquei pensando ali, quando você falou de 3 usos da língua, né, que o poeta forçando a linguagem, né, depois o forçamento do sentido, e que o Joyce entraria com isso, dessa palavra que é quase nada, né, quase nada, e ao mesmo tempo, a iluminação, né, porque tem uma espécie de bricolagem, né, que no Joyce vai ser o campo fértil para isso, assim, né? Não é uma espécie de infinitização do sentido, né? Mas é uma combinatória de uma multiplicidade de arranjos de palavras que eu acho que entra, enfim, fiquei juntando um pouco com a coisa que você falou de fugir da história e ao mesmo tempo criar várias histórias, né? Exatamente, porque eu acho que no texto sobre a Clarice, sobre o Sveglia, que você fala disso, né? Que toda história é contra a história, né? E que é isso, assim, digamos, tem uma força de quase nada, né? Que é menor, vamos dizer assim, né? Para dizer com Deleuze, assim, que é menor e que ao mesmo tempo, assim, esse quase nada, ele excede, né? Ele é da ordem do excesso, ele não é da ordem da falta, né? Eu acho que isso que é interessante, assim, né? Que tem alguma coisa que muda realmente como entender a literatura, né? E como entender, assim, pensando lá no texto do Lacan, o litoral entre saber e gozo, né? É alguma coisa. Lembrando justamente a última reportagem do Claude Lévi-Strauss, antes de morrer, em 2013, que foi publicada pela New Left Review. E aí Lévi-Strauss diz uma coisa muito interessante, diz que a antropologia será filologia. Uhum. Poderíamos traduzi-la como a psicanálise será lacaniana, não será. Nenhuma ciência humana que se recuse a trabalhar com essa dimensão aturgita da expressão poderá dar conta da complexidade de níveis, de camadas, de estratos que ali se depositam. É bom também não esquecer que, para Benjamin, o presente tinha uma condição porosa, ou seja, que era também uma superposição de camadas. O presente não é um ponto, e sim um volume de inúmeras camadas. Ou seja, que ler o presente é também
atravessar todos esses tempos que, de alguma maneira, emergem. Por isso que é importante a arquê, vai dizer, a emergência, o aparecimento súbito, e nem tanto a gênese. Uhum. Gênese seria a pergunta médica, digamos, a pergunta das ciências do século XIX. A pergunta do arqueólogo é justamente pela emergência. Quando, em que momento, em que condições, em que contexto, outros tempos aparecem, atravessam a cena e aparecem. Uhum. Eu acho que isso é fruto também da saturação da leitura estrutural. Lévi-Strauss não teria dito isso em 60, diz isso em 2013. Uhum. A evolução justamente do método estrutural fez com que os mais sagazes passassem da função para esse resto, por assim dizer, Uhum. esse resíduo que permanece. Ou seja, que o desafio, o problema é a permanência. Uhum. Uhum. É isso que excede a própria narrativa, né? Assim, que Claro. vai se depositando, né? Como, enfim, Leitura Terra tem muito disso, né? O texto do Lacan, isso que os sulcos, enfim, essas formações que vão se Exatamente. decantando, né? E que Por de mais que algum você modo tire permanece. a massa querida, você Aham. sempre poderá ter superfícies subjacentes. Uhum. Assim do Raul, arqueólogo. ótimo. Muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês Muito pelo convite. mesmo. Imagina. É, dou notícia dos ecos da sua fala no nosso trabalho, que certamente terá. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, Raul. Tchau, tchau.